Gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Initium Podcast. E hoje eu tô aqui com a Luciana, do Lúpulo Guarani. E, gente, vocês vão conhecer a força da natureza que é essa mulher, tá? Lu, gratidão por você ter aceitado esse convite. E antes de mais nada, eu já quero começar a fazer uma pergunta para você, que é a seguinte. O lúpulo é algo que quem já ouviu falar sobre cerveja, né? Lúpulo e tal. Só que eu conheci a história do lúpulo através de uma amiga em comum e que ligou a gente, mas ela sempre me falou da causa, do propósito, do movimento que você está fazendo que tem a ver com essa história do lúpulo. Então, primeiro, pessoal, te conhecer o que é o lúpulo, tá? E o que está vindo de encontro com esse movimento que você está levando essa bandeira aqui na nossa cidade, né, para desenvolver essa raiz que é o lúpulo, criar esse movimento, enfim, conta pra turma aí. Vamos lá. Primeiramente, né, saudar aí toda a sua audiência, todos, muito prazer. O lúpulo, ele é uma flor, é uma planta trepadeira, e o que nós utilizamos no Brasil para as cervejarias é a flor do lúpulo transformada em pellet. Então ele é beneficiado, não é bem industrializado, né? Porque ele não tem uma transformação. Ele só é moído e prensado para se tornar em pellet. Por que o pellet? Para as cervejarias conseguirem fazer a abraçagem, ter lá o dry hopping e não entupir. Se ele fosse colocado como flor, ele iria entupir o maquinário. Então, para processar e para fazer uma cerveja, ele é feito em flor. O Brasil, ele é feito em pellet. O Brasil, por que muita gente não conhece o lúpulo? Porque o Brasil importa 99% do lúpulo que consome. Nós somos o terceiro maior produtor e consumidor de cerveja do planeta. E o estado de São Paulo é 50% disso. Ou seja, nós temos aí 1.000 e poucas cervejarias, quase 1.800 cervejarias, e de rótulos nós temos 458 rótulos. Como que temos tantas cervejas, né? Nós temos uma IPA, nós temos a APA, nós temos uma Stout, nós temos American IPA, nós temos uma Pilsner, nós temos... Quantas cervejas nós temos? E o que é o lúpulo, né, nessa história toda? Pela lei da pureza alemã, a cerveja ela é composta de 3 ingredientes: água, lúpulo e malte. O lúpulo é a alma da cerveja. Todo aroma e todo sabor vem do lúpulo. Esse lúpulo, ele entrega sensoriais, alfa-ácidos e óleos essenciais. Esse sensorial é responsável por todos esses rótulos que nós temos. Todos esses tipos de cerveja, quem entrega é o lúpulo. E aí tem toda a forma, tem toda a receita, tem toda o que da abraçagem. Eu vou fazer o dry hopping em determinado momento, eu vou pasteurizar, eu vou fermentar. Então tem todo um quê da abraçagem, que aí é o segredo da química do mestre cervejeiro. Mas o lúpulo, ele vai entregar sabores cítricos, sabores frutados, sabores amadeirados, sabores herbais. Então, todo sabor, tudo aquilo que você vê de diferente no sabor da cerveja, quem vai entregar é o lúpulo. Tá. E eu vi que você trouxe alguma... O que você trouxe aqui? Aí eu trouxe algumas coisas para... Primeiro vamos conhecer o que é a flor do lúpulo. Isso aqui, né? Isso. Essa é a florzinha. Isso é o lúpulo? Esse é a flor. O lúpulo é uma planta trepadeira. É a planta. Tá. Se vocês entrarem lá na Lúpulo Guarani, vocês vão ver a trepadeira. Ela cresce 6 metros. Ela cresce pra cima. O que nós vamos fazer dentro do beneficiamento? Ela é linda, gente. Eu sou apaixonada. Ela é linda mesmo. Ele é uma rosa. É uma flor. Então, o que dentro do beneficiamento nós vamos fazer? Nós temos uma máquina que pela, ela extrai, vou te explicar depois por que ela está despetalando, porque ela está desidratada já. Ela extrai
Eu vou te dar uma porque você Tá. vai fazer, você vai entender o lúpulo. Tá. Então, o que essas bráquias, elas fazem parte... Deixa eu ver. Então, o que nós fazemos? A gente vai entender Tem a cheiro. química do lúpulo. A química do lúpulo, ela tá aqui, ó. Essas são as lupulinas. É aqui. Você começa a sentir o cheiro. Esse aqui é o aroma. Vista. É um lúpulo Vista. Ele é novo no Brasil. O que nós fazemos? Eu não sei ainda. Eu vi que os alemães têm um nome para esse gesto, que é esfregar e faz esse gesto que eu te ensinei. Primeiro abre ele. Abre ela. Abre ao meio. Tá, sim. Isso. Olha a lupulina. E aí esfrega Olha. e sente o cheiro. Nossa. É demais, gente, esse cheiro. Gostoso. E você sente aqui, vê o melado. Esse meladinho é o óleo essencial. A mão fica amareladinha. Olha. Isso impregna na mão. Esse cheiro, esse aroma, na Europa, por exemplo, eles fazem shampoo, perfume. Então, para o cosmético, ele é muito importante. Além de tudo, o lúpulo, ele é da família da Cannabacea. Ele é gênero Humulus e da família da Cannabacea, que é a família da cannabis. Só que ele não tem o CBD nem o THC. Mas ele tem o xantomol, ele é neuroprotetivo. Então, pessoas que têm problema de depressão, ele não é um remédio, isso aqui é uma planta, é fitoterápico. Ele não é um remédio. Tá. Mas ele é um calmante. A lupulina tem xantomol, ele tem flavonoides, então tudo que é antimicrobiano, antibactericida. Eu recebi uma resposta da Química da Unesp, um estudo que eles fizeram, que o meu lúpulo tem linalol, então dá para fazer um perfume. O meu lúpulo tem muito antibactericida. Então daí eu posso Você utilizar... consegue fazer bem ampla a eu utilização? posso ter uma utilização muito além do que é somente a cerveja. Embora, eu vou te dizer, a cerveja feita com o meu lúpulo, que chama Ópera Guarani, com a cervejaria Ópera, ela é muito boa. Foi a única coisa que eu não trouxe para vocês conhecerem. Então, a gente chama de T90. A gente usa uma parte desse lúpulo, faz o pellet e vende para cervejarias. Tá. Isso aqui, o que é essa outra? É o pellet que Isso eu vou te chama mostrar. pellet. Tá, que eu vou por parece aqui, uma... Ele tem um aspecto de uma raçãozinha, né? Isso aí. Esse lúpulo em pellet, eu vou... Aqui, ó. Pode. Esse lúpulo em pellet, esse aqui já é um pouco antigo, mas você vê, ele tá bem verde. Esse não foi beneficiado pela unidade de beneficiamento daqui de Araraquara. Mas se você pegar, ele já tá até um pouquinho duro. Porque esse saco, ele já foi aberto já faz um bom tempo. É algo que você... mas ele teria, ele dilui, ele é utilizado, né, para fazer a cerveja. E esse então que é utilizado na matéria-prima da cerveja. É o que é utilizado para fazer cerveja. Esse lúpulo aqui, para eu vender, eu tenho que ter um laudo químico. A química é extremamente importante, porque o maior inimigo do lúpulo é o oxigênio. Ele vai oxidar, ele vai perder, ele vai volatilizar os alfa-ácidos e os óleos essenciais. Se você pegar aqueles lúpulos que eu beneficiei esta semana, eles estão gritando aroma, gritando óleos essenciais, porque à medida que ele entra em contato com o oxigênio, ele vai perdendo essa química toda. Então eu vou entregar alfa-ácidos e óleos essenciais, tudo dentro desse mesmo laudo químico. Entendi. Que é o que o cervejeiro usa para fazer a receita. E aqui então, o que mais você trouxe? Então, aquele pacote é como eu vendo para as cervejarias. Então, esse é um lúpulo Chinook. Ele é um lúpulo bem complexo, né? Um lúpulo de amargor. Esse e o Nugget. Mas ele é bem complexo. Isso então é a matéria-prima para quem faz cerveja. Eu vendo para essa turma que faz cerveja artesanal e tal, eles compram essa matéria-prima, aí põe na produção lá e tá. Entendi.
É isso daqui. O que tem aqui dentro é esse lúpulo em pellet. Uhum. E Nesse muitas formato pessoas... aqui que você mostrou pra gente, tá? Exatamente, exatamente. Então, ele é beneficiado. Então, o que acontece? Tá, vou Você deixar chega na unidade de beneficiamento, eu vou pelar, eu vou receber a rama, Tá. uma rama de 6 metros, eu vou separar a flor da folha, eu vou secar, desidratar de uma maneira, numa temperatura onde eu consiga mandar na pelletizadora, da pelletizadora eu vou transformar, eu vou moer e vou prensar para Tá. ele ficar dessa maneira, eu não Tá. vou transformar ela. Na verdade, eu só vou transformar ela em pellet, não vai ter Você nenhuma só prepara mudança. ela fisicamente para a pessoa poder usar. Você não mexe na estrutura nem nada. Não. Entendi. Não vai ter, por exemplo, o que acontece com muita indústria. Você não vai ter na indústria cervejeira. Eu não vou Tá. transformar esse pellet. Isso aqui é um lúpulo prensado, Entendi. apenas isso. Tá. E aí, ele vai entrar numa temperatura altíssima na abraçagem da cervejaria. Então, eu só preparo Entendi. aquela flor. Dessa forma, pellet. para a pessoa poder usar na produção. Legal. Quem vai industrializar é a cervejaria. Entendi. Aí aqui você tem um produto já seu pronto, né, para o mercado, é isso? Sim. Que é o água lupulada. Essa é Isso. gaseificada. Carbonatada, gaseificada. E ela Tá. também passou. Temos E aqui essa daqui também é a mesma? Sim. O que aconteceu aqui? Aqui foi uma surpresa. Eu estava indo para o GAF, isso daqui surgiu como uma ideia de divulgação de marca. Ó, Luciana, vamos colocar uma água para você levar na AgriShow, mas o que é? É um brinde. Não, vamos fazer melhor. Faz ela com o meu nome, com o meu lúpulo. Vamos gaseificar, porque eu já fazia drinks em casa. Utilizando já. Eu fazia água saborizada, só que eu não gaseificava. Quando eu bebi, eu falei, pelo amor de Deus, isso aqui ficou bom demais. E eu não era, na verdade, de beber água gaseificada. Isso ficou bom demais, então, olha, eu quero isso. Só que o que acontece? Esse é o nome do plantio. E aí, eu fiz todo um trabalho de pesquisa com marketing, recebi uma consultoria de uma empresa de fora de São Paulo, alguém orientado pelo Sebrae. E tudo que eu vou falar, eu tenho um braço do Sebrae para as orientações, desde empresa, cadeia produtiva, tudo que eu faço, eu sempre vou pedir orientação para o Sebrae. O que aconteceu, Luciana? Esse é o nome do plantio, você precisa um nome do produto. Tá. Ficamos meses trabalhando e pesquisando qual seria o nome que tivesse essa entoada. Por que Guarani? Guarani por causa do aquífero. Guarani por causa dessa questão com a terra. Guarani para enaltecer de fato a agricultura brasileira, os povos originários, para enaltecer o que raiz é nosso. Mesmo, né? É a raiz, exatamente. Tá. Isso aqui é a nossa terra. Essa aqui é o aquífero, a Guarani. Mas e aí? O que é esse produto? Então, a primeira coisa, o mercado está pedindo. A gente tem algumas empresas de distribuição que disseram, tá muito grande, isso daqui é mais para cerveja, 473. O pessoal está consumindo algo menor. E ela bebe de uma vez. Tá. Aqui não, ela vai ficar com a água vai esquentar embora. E tal. Então, é isso aqui. Entendi. E o que significa, como que é o nome? É Iguá? Iguá. E o que significa Iguá? O I no Guarani, pelo Guarani, é água. Só que Iguá é fonte da água. Entendi. Iguá significa, no Guarani, fonte da água. Tá. Quando, isso foi o meu marido que ele buscou foi um nome, foi de fato um insight que a gente gosta bastante, a gente tem aí algumas imersões, a gente interage bastante com essa questão dessa ancestralidade, e aí veio esse nome. Meu filho é um desenhista fabuloso, ele também faz design gráfico, ele desenhou esse logo, que é um yin yang, verdade. lúpulo de um lado e a água da outra. Então tem algumas coisas que a gente ainda vai mudar nesse rótulo, mas é isso daqui. Que legal. Isso nasce da evolução da Guarani. Iguá em Guarani significa fonte da água. E pra gente foi assim uma feliz surpresa. Um nome, já tem um trocadilho com Guarani, Iguá,
água, né? Você tira o ar. Sim, Então, sim, enfim, sim. houve todo uma feliz coincidência. E a água lupulada, ela é água e lúpulo. Veja, eu contei lá a história do lúpulo, que entrega Tá. todo o sabor. Então é uma água sem açúcar, sem glúten, sem álcool. Fiquei curioso pra provar. Essa é sua Vamos provar? Gente. água lúpula. Ó, a embalagem tá linda. Eu adorei. E... Bom, eu sou um cara, né, de PNL e na PNL a gente presta muita atenção no significado, na semântica das palavras e das coisas e faz muito sentido tudo isso que você trouxe. Do significado do produto e do porquê, né? Que tem a ver com essa raiz, né? Vamos ver? Olha. Vamos ver. Primeiro o aroma, né? Você sente? Aroma doce, um docinho. Ela tem um sabor mais adocicado no meu paladar. E eu não sou o cara da água com gás. Mas essa eu gostei, porque ele não tem um amargo da água com gás. Pra mim faz muito mais sentido. O que acontece? Eu vou explicar. Existe Prova. o lúpulo no Brasil. Se nós importamos 99%, ou seja, uma pequena parte é lúpulo cultivado aqui no Brasil. Você viu a corzinha meio amareladinha? É do lúpulo. Existe Tá no mercado isso aqui já? Tá, na Pão da Terra a gente não está dando conta. Aonde o pessoal encontra isso aí? Pão da Terra, tem na Hortifruti Passarinho, tem no Quem For Jantar à Noite no Gulão, que é no Vitório, tem no Vitório, tem na Padoca do Cadu, nossa, tem na Maria Gasolina, tá todo mundo pedindo, tem alguns postos, o posto dos Damas, como tem muita gente correndo, o pessoal consome para as corridas, porque o que acontece? Ela não é energética. Tá. Ela tem um lado adstringente, que é o quê? Trata o trato hepato-biliar, a questão digestiva dele é muito bom. Então, você tomar uma bebida refrescante, uma bebida... Eu deixei outras aí para vocês, né? Ela é muito boa para te preparar, porque... O que acontece? Você está com o seu intestino bem, você está com o seu estômago bem, com o seu fígado bem, com a sua mente bem, você se limpou, vai correr. Lu, então pra gente ser didático aqui, me fala 5 benefícios que a água lupulada tem que uma água com gás não tem, tradicional. Ela tem os benefícios do lúpulo, porque a gente trabalha com lúpulo recém-colhido, então ele é muito natural, ele tem o xantomol, veja, não é um remédio, isso é muito importante. Ele tem os aspectos fitoterápicos. São benefícios, os aspectos fitoterápicos. Então, ele tem a parte do xantomol, do lúpulo, que é uma parte assim, você toma, você não refresca, você não tem uma pancada, não é uma bebida energética, é uma bebida que te trata restauradora, seria essa palavra? Olha, eu vou usar. Vou beber um pouquinho, que eu falei tanto. Opa! Chacoalhou. Essa vocês vão ter que cortar. Tudo certo. Vai que vai. Eu vim chacoalhar. Gente, que sensação! Agora você toma um banho de lúpulo. Você nunca tinha tomado um banho de lúpulo, né? Porque eu vou contar uma outra coisa. O lúpulo, ele é conservante, ele tem esse aspecto do amargor, ele tá num tom do nosso terroir cítrico. A nossa terra tinha plantios de laranja. Então, ele é cítrico. Ele tá nesse lado também. cítrico. Então, os flavonoides do lúpulo faz muito bem. O que é um flavonoide? É uma parte química, ele é um monte de coisa. Então, ele é um antibactericida, ele é um antimicrobiótico, ele é tudo que é antioxidante. Tudo que é anti, ele tem. Então, quando você toma isso, ele faz muito bem para o trato hepato-biliar, o amargor, tudo que é bebida amarga faz bem para o trato hepato-biliar, para o rim.
Quando eu fui fazer, quando nós fizemos o estudo dessa água com a UFSCar, eles não colocavam amargor, eles vão para o oposto, que é o dulçor. Então, mas não é amarga mesmo. Entendi. Ela tem. Então, É tem outra muita gente coisa, que mas não é bebe. amarga. É isso, mas faz muito bem, porque assim, quando você toma um chá de boldo, ele vai direto pro seu, dá aquela, ela te preenche o palato. É o lado da drinkability dela. Tá. O que é a drinkability? É esse lado que te prepara, por isso que ele é muito bom para harmonização com muitas comidas. Uhum. Então, quando você bebe, ele te prepara, ele tem um lado adstringente. Então, é quase que um lado, o lado refrescante dela, é esse lado que ele te prepara, o palato, o seu paladar, te chama um novo gole. Tá. Mas ele não é aquele amargo que você fala. Tá, entendi. Que é o que a cerveja também é. Tá. Quem é bebedor de cerveja fala: nossa, tem uma IPA aqui. Quem não é? É mais doce, né? Você bebe cerveja? Já bebi, hoje eu não bebo mais. Mas quem é da cerveja bebe e fala: nossa, uma IPA. Quem bebe fala: nossa, tem uma IPA aqui. Porque a mesma quantidade que nós usamos para fazer uma IPA, eu uso aqui. Só que ele não tem aquele amargor, a porcentagem que foi desenhada para a água lupulada, ela tem uma receita que ela não chega até aquele amargor que você não aguenta. E ele traz aquela vontade de beber o próximo gole. É essa a receita. Então ele vai te fazer muito bem para o trato hepatobiliar. É uma bebida sem açúcar, sem glúten, sem álcool. Ela tem os benefícios do lúpulo, mas ele não é carregado de lúpulo, até porque você não pode usar. Eu não vou usar 16%, que é o que eu uso numa neipa, uma bebida carregada de lúpulo. Não, ela é uma bebida agradável, com frescor, com o terroir de um lúpulo cultivado aqui numa área onde sempre teve citros. Aqui nós estávamos em plantios e a terra ainda entrega esse lado cítrico. Eu tenho um manejo regenerativo, eu vou usar, por exemplo, a palhada da minha manga, eu vou pegar a palhada que cai no chão da minha acerola, eu vou levar lá para o lupulau, eu vou fazer aquela caminha do lúpulo para não ter um crescimento muito grande da grama e para trazer uma parte nutritiva, nutrir a terra, regenerativa. Tipo de coisa. Então, vamos supor, semana passada todo mundo limpou a minha área toda. Ó, pessoal, guarda essa palhada, leva lá para o lupulau que eu tô terminando o meu manejo de início de safra e vou jogar toda essa palhada lá. Aí isso volta para a terra e aí isso é agricultura regenerativa. Mas tem muita parte do cipó, tem muita parte das bráquias que caíram dentro da unidade de beneficiamento. O que eu faço? Aí eu faço o inverso, eu pego essa que era do lúpulo e jogo na minha acerola, no meu abacateiro, no meu limoeiro, na minha mangueira. Você vê que eu faço esse rodízio e agora, e ali tudo é regenerativo. Eu tenho fotovoltaica para pegar aquela energia, para não gastar muito com energia elétrica. Então tudo tem um trabalho de consciência ambiental. Lógico, esses benefícios que eu estou te contando de agricultura regenerativa, ele é cíclico e ele está aqui dentro. Ele está aqui, na minha consciência ambiental. Ele está aqui no meu propósito para um longo prazo. Tenho muito para trabalhar dentro da agricultura regenerativa, mas antes eu tenho que aprender. Os benefícios do lúpulo, antibactericida, antimicrobiano, uma série de antioxidante, ele tem esse lado do trato hepatobiliar, ele tem o lado adstringente, ele tem o lado aqui do paladar, ele tem o lado da drinkability, ele é uma bebida extrema, e ele tem a disrupção, ele é uma bebida disruptiva, porque você não tem isso aqui no Brasil. Existem mais duas outras marcas,
E é lógico, a gente vai começar a entender como é um produto de 1%, a gente vai começar a criar. E aí tem um outro produto que é muito disruptivo, que é o chá. Ah, que é esse, Esse chá, tá aqui no saquinho. ele tá aqui. O que que é isso? Ao invés de eu descartar o lúpulo que fica, por exemplo, na folha, Que é isso aqui. a folha é um desgaste. Não, aí Isso quer não. ver? Eu vou, naquela panela de barro, ali você tem. Essa minha é uma rua, tá vendo? Aqui é a folha. Entendi. É a folha Essa folha, que não é a flor. Tá. ela tem glândulas de lupulina. Então, ó, ela tá desidratada. Isso aqui é descarte. Isso do jeito que tá aqui. Era descarte, né? Então, o que que eu fiz? Eu tomei o cuidado de dentro da minha não contaminar. Eu coloquei ele, depois que eu terminei o beneficiamento do lúpulo, que vai ser utilizado para cervejaria, que foi peletizado, eu separei esse aqui e transformei nesse chá. O chá é isso aqui, ó. Ele tem um pouco de matéria seca, não vou vir aqui separar, mas você tem um lúpulo dessa forma, você tem o cheiro, você tem a flor, que tem, segundo a Unesp, a pesquisa da Unesp, desde 2022, a química da Unesp, o professor André Marques, vem fazendo pesquisa e entregou um resultado fabuloso com o nosso lúpulo. Aqui existe uma química que, somada com essa daqui, ela entrega. Então, o que você vai fazer? Eu vou começar a postar. Eu vou fazer um chá. Como que eu vou fazer esse chá? Eu vou pegar a minha acerola lá do meu pé, eu vou bater um suco, vou colocar o lúpulo, porque ele é conservante. Depois eu vou contar para vocês como surgiu essa questão. Eu coloco o lúpulo, deixo fermentar, coo. Depois da fermentação, 48 horas, coloco na geladeira, deixo mais um dia, fermento. Eu faço uma bebida fermentada caseira com o meu chá. Ou então, olha, hoje eu não tô dormindo, sabe, eu saio... Faz o seguinte, pega só isso daqui, porque ó, é muito forte. Eu vou pegar esse chá, vou fazer um chazinho com esse punhado, raspa um gengibre, raspa um limãozinho, põe o limão e você tem uma bebida, eu vou fazer hoje, tá? Raspa um limãozinho, faz uma bebida e bebe antes de dormir. Você vai assistir um seriado hoje, nessa chuva, pega esse chá. Faz um chazinho, hein? Dá e aquela pronto, relaxada. hoje você vai dormir bem, vai ter uma bebida, então se não quer, vai lá, pega na Pão da Terra, pega na Padoca do Cadu, vai jantar, vai lá no Vitório, que tem a nossa água lupulada. E ela vai te fazer bem. Eu tenho pessoas que falam assim, Lu, eu gosto muito da medicina integrativa. A medicina integrativa, ela não trata a doença, ela trata a saúde. Ela te ensina a ter consciência do que faz bem para você ter saúde. Então, cerveja também é saúde. Uma cerveja bem fermentada. Então, você... amanhã vai ter... Pode fazer o merchan? Pode, fica à Eu não sei que dia que vai sair o podcast. Isso vai mais pra frente, mas pode fazer o merchan. Não, mas tudo bem. Amanhã vai ter o São Patrick. Hoje a gente tá falando Hoje é dia 12, né? 13 de março. Então, o pessoal... vai saber. Então, por exemplo, dia 17 é dia de São Patrick. Amanhã eu vou lá, vou tomar uma cerveja. Eu vou entrar num assunto um pouco mais fundo, né? Vamos voltar uns passos atrás do propósito. No dia 22, em 2022, quando eu comecei a plantar lúpulo, minha mãe descobriu que ela tinha um câncer de fígado agressivo. Existe coisa mais direta com a bebida do que o câncer de fígado? Minha mãe nunca bebeu. Minha mãe não bebia. De onde veio isso? E em 2023, quando eu tive a minha primeira colheita, quando teve a primeira festa da colheita, ela morreu de câncer de fígado. E isso para mim foi uma tremenda de uma provocação. Poxa, eu vou misturar álcool. Meu pai era alcoólatra. E aí, Luciana? Olha que provocação. Só que, se a gente for levar para esse lado, né? Eu gosto muito de ouvir Sadhguru,
a gente falando do celular, o celular tá trazendo vício. Não, o vício é uma coisa e a bebida é outra. Minha mãe não bebia e ela não morreu porque ela bebia. E eu acredito sim que uma boa cerveja, ela conecta. Então é onde eu ia chegar. Eu vou amanhã, eu vou tomar uma cerveja da Ópera, que é muito bem feita. Eu quero ver, porque eu nunca bebi a cerveja verde do St. Patrick. E as cervejas da Ópera é feita de forma artesanal. Então, uma boa cerveja da Cachorro Magro, aqui de Araraquara, a cerveja da Vitruviana de Ibaté. Nossa, mas que cerveja! Só esse ano já ganhou prêmios, né? Então, uma boa cerveja, ela harmoniza, assim como o vinho, assim como a cachaça. Então, o vício não tem nada a ver com a bebida. Ele tem a ver com... Lógico, a gente vai entrar numa questão muito polêmica que eu não vou entrar. Mas eu só utilizo porque para mim foi uma provocação essa história da minha mãe. Pô, eu vou fazer lúpulo, que é a matéria-prima para fazer uma bebida alcoólica. Não, não é só bebida alcoólica, não é só bebida alcoólica, mas se nós falarmos de cerveja, nossa, quantas pessoas formidáveis que bebem e fazem cerveja que levam uma vida saudável. Então eu acredito sim que você harmonizar na hora do almoço, uma IPA, a minha preferida, as duas preferidas. Eu sou amante de stout. Um dia de frio como hoje eu quero beber uma stout. Hoje cabe uma stout. E uma American IPA. Eu amo essa bebida. Você comer ela com, sei lá, eu gosto muito de um crepe, uma pizza. Então, veja, de uma maneira saudável você tomar e o copo, né? Então tem toda uma harmonização. Então sim, eu gosto muito, o diretor da Abracerva, né? Ele fala que cerveja é agricultura. E é. Porque quem libera as cervejas é o MAPA, né? Então sim, cerveja é agricultura, cerveja é lúpulo, lúpulo tem o seu aspecto saudável, uma cerveja artesanal, ela faz sim muito bem para a saúde. Ela tem um jeito é muito nosso jeitinho de fazer a cerveja. E os cervejeiros, eles são alquimistas, viu? Eles são extraordinários para fazer. Ô Lu, eu quero aprofundar num papo aqui, fica à vontade, que a gente estava tendo antes da gravação. A gente estava falando muito sobre o potencial que a nossa cidade tem, de Araraquara, a nossa região tem, de avançar, de prosperar e ser um polo de crescimento para o nosso país, principalmente com base na agricultura, que é muito forte aqui, né? Eu acredito nisso, do meu ponto de vista, que é desenvolvimento pessoal. A gente estava falando sobre isso e você também acredita muito disso, do seu ponto de vista e levando o projeto do lúpulo, porque você mostrou o produto, a planta, acredito que ficou claro para todo mundo que isso é muito bom, é benéfico, e é interessante a gente entender que isso está aqui na nossa região, isso está na nossa cidade, e não é só cultivar e vender um produto. O que você está me trazendo é muito mais do que isso, tem um propósito por trás envolvido, tem um porquê muito forte por trás envolvido, e a pergunta que eu quero te fazer é: o que move o seu coração para avançar, pegar essa bandeira, né, dessa causa que, na minha concepção, não é puramente empresarial, mas é uma causa de levar abertura para as pessoas, possibilidade para as pessoas aqui na nossa região? O que está queimando no seu coração que está te impulsionando a você avançar nesse projeto? Você sabe que tudo tem uma convergência tão grande que em muitos momentos eu me questionava o que eu estou fazendo com isso. E essa convergência, ela vem de vários lados, né? Primeiro,
vamos pensar em Araraquara, né? Quando eu comecei a falar de trabalhar o lúpulo, eu tenho um tio que é um dos maiores fitopatologistas, né? Ele ajudou a construir, é um pesquisador, ele é um fitopatologista, ele trabalha com melhoramento genético, ele tem uma empresa que tem um dos maiores bancos de inteligência artificial do agro, e ele falava assim: Lu, nunca se meta a fazer nada sem tecnologia, sem inovação e sem sustentabilidade. E aí eu falava para ele: mas tem que ser Araraquara. Mas que sanha, Luciana, Araraquara, mas por que Araraquara? Eu falei: Araraquara está no marco zero do estado de São Paulo. Aí vem um outro ponto, minha mãe era professora de geografia, e ela falava: Luciana, qualquer estratégia de guerra, a geografia, ela é fator determinante. Você pega um general de guerra, tudo que ele vai fazer, ele vai mover suas tropas de forma geográfica, ele vai entender tudo que aquela geografia oferece. Então nós temos, primeiro, essa geografia. Araraquara está equidistante de muitos estados. A gente vai para Minas, a gente vai para Mato Grosso, a gente vai para o Paraná. Então nós estamos equidistantes, a gente vai para o litoral. Então, geograficamente, Araraquara é muito boa. Quando eu vim para Araraquara, eu via que era uma cidade muito progressista. Aqui em Araraquara nós temos a Cutrale, nós temos aqui muito próximo a Embraer, nós temos a Lupo, nós temos outra coisa que para mim é essencial, e sem ela o lúpulo não teria razão de ser, é a Unesp de Química. A espinha dorsal do lúpulo é a química. O sensorial do lúpulo vem da pesquisa química. Eu não vendo meu lúpulo para cervejaria sem entregar um laudo químico, com óleos essenciais, alfa-ácidos, com o fator de armazenamento e sem a umidade. E tudo isso é químico, tá? O cervejeiro, ele é um alquimista. Então, ter a Unesp de Química aqui é outro fator determinante. E o segundo ponto, ter a Unesp de Química, ter a... Ai, meu Deus. Lá em São Carlos? Não, aqui em Araraquara mesmo. Ter a Unesp de Química e a técnica cervejeira. A pós-graduação, depois você corta esse monte de... ter a técnica cervejeira, o professor Rodrigo, o professor Lenin, são monstros nas técnicas cervejeiras. Eles são extraordinários. E assim, e é claro, a gente tem a Heineken aqui também, em Araraquara. Então, tem toda esse background que faz com que Araraquara tem. E o araraquarense, ele é progressista. Eu entendi desde que eu cheguei aqui em Araraquara. Quando você chegou aqui? Em 2015. Eu tenho uma indústria, né? Meu marido tinha uma indústria, depois eu com a parte de ferramentaria, estamparia, moldes plásticos. E eu entendi, eu fui para Matão, depois vim para Araraquara. A cidade, ela dá uma abertura muito grande para o empreendedorismo. E aí, é claro, o Sebrae daqui é monstro. Eu falo muito, tanto para Luciana, Bidas, Daisy, do Sebrae de Araraquara. Eu falei assim, será que se eu for para qualquer outro Sebrae eu vou ser tratada desse jeito? Porque eles têm um pacote para o empreendedor. Eu fiz Empretec, mas assim, tudo que eu levo para o Sebrae, eu volto com a cabeça explodindo de outras oportunidades. E aí, é claro, a gente tem o secretário regional que cuida de 42 outras cidades aqui no nosso entorno, que é o Kleber, que está aqui em Araraquara. Então e claro, o prefeito de Araraquara também deu uma vazão muito grande, o secretário da agricultura daqui de Araraquara também abriu um espaço muito grande. Então a cidade como um todo, ela é muito progressista, muito. E aí nós fizemos a festa da colheita, nós estamos
indo para a quarta festa da colheita, que é justamente para unir todo mundo. E aí as cidades... Inclusive a última eu fui, né? E aí? Tava lá, foi maravilhosa. Esse ano espera que a coisa vai explodir. E é claro, essa capacidade, esse meu tio, né, que tem lá uma empresa de biotecnologia, ele fala, Luciana, você tem uma capacidade de put people together. O que é? Você une pessoas, esse é meu lado empático. Eu tenho alguém bom na área de indústria, eu conheço alguém, então eu vou trazendo um monte de gente e vou unindo. Olha, eu vou precisar disso, nós precisamos daquilo, tem um pessoal que quer plantar. Vamos explicar, gente, espera um pouquinho, que a gente precisa preparar o meio de campo, sem indústria a coisa não vai andar para frente, a gente precisa do beneficiamento. Eu perdi a minha safra, as minhas primeiras safras, porque assim, não tinha esse beneficiamento, levei, as pessoas oxidaram o meu lúpulo, então eu precisava dessa industrialização, eu precisava do amparo químico, então esse propósito, eu acho que eu não sei quem nasceu primeiro, eu acho que o lúpulo me encontrou no meio do caminho e falou, é você, e aí tinha momentos, quantas vezes eu me vi em situação assim, festa da colheita do ano passado, quando a cerimonialista da prefeitura falou assim, vocês estão preparados para o que vocês fizeram? Eu acordava 1h da manhã, eu falei assim, eu não conseguia dormir, vai lá Luciana, você tem um monte de coisa para fazer, vai, porque você tem uma festa para coordenar. É lógico que isso dá medo. Eu lembro que quando eu era pequena, isso é uma lembrança muito real. Minha mãe mandava eu ir comprar as coisas longe, num caminho um pouco mais distante do que eu estava acostumada. Eu ia, não tinha nem chinelo para ir, eu ia descalça, eu ia com medo mesmo. Mas eu tinha que comprar o feijão, porque acabou no mercado, eu tinha que ir no mercado mais distante. Imagina, pequenininha, com 5, 6 anos de idade, andar num lugar distante. Era assim, a gente aprendia muito pequena quando era pequena. E, nossa, lembrei disso agora. Aproveitando esse gancho, quem é você, sem falar do que você faz, sem falar do lúpulo, quem é a pessoa, o ser humano? Quem sou eu na fila do pão? Na fila do pão. Poxa vida. Nossa, eu teria que pensar assim... Eu sou toda uma história... eu sou as mulheres da minha vida, minha mãe sempre foi uma mulher muito exigente, você tem que estudar, minha família, os irmãos dela sempre cobraram, e eu tenho uma origem muito humilde mesmo, eu morava num cortiço quando eu era pequena, mas era assim, minha mãe olhava o meu caderno, arrancava a página, esse caderno não tá bom. Quando ela via meu caderno todo bonitinho, letra bonitinha. Nossa, eu tinha calo na mão de fazer. Respeito, minha mãe era professora, respeito com os professores. Tudo que existia na escola eu estava metida para ajudar. Então vai ter uma festa, dengue. Eu desenhava os Aedes aegypti, escrevia do porquê as pessoas tinham que tomar cuidado e como. Tenho mais de 50 anos, viu, pessoal? Lá atrás. Minha mãe participava de período de férias, tinha 3 filhos. Minha mãe, ela cuidava de tudo, desde tirar ajudava, tá? Porque nós éramos em várias outras mães, vários professores, vários monitores. Minha mãe ajudava desde tirar piolho, até dar merenda, até lavar o banheiro. Eu me lembro claramente, eu morava no porão de uma família. Eram 8 filhos. A Dona Maria falava... Que cidade que era? São Paulo. Lá em São Paulo. São Paulo, na Vila Mirante. Eu lembro, quando ele foi aumentar a casa dele, eu me lembro de pequenininha, chegou o caminhão, e eu devia ter entre 5 e 7 anos, porque foi o período que eu morei, no porão da casa dele. Chegou o caminhão para ele cuidar da casa dele, eu lembro de eu esticando o bracinho, e colocando um tijolo no meu braço, e a gente via igual formiguinha, era igual formiga. Vinha todo mundo trazendo tijolo. Aí quando eu me mudei, olha como é isso, uma memória afetiva.
Quando eu mudei 2 quarteirões dali. Aí os homens carregavam, igual formiga, carregavam a geladeira, o fogão, as mulheres carregavam, e as crianças, eu me lembro de eu carregando gaveta, de meia, gaveta de calcinha, sutiã, ia carregando. E isso não existia, era para fazer pronto, porque o outro vizinho que ia mudar, eu também ia fazer isso com ele. Não existia no meu ideário fazer isso como troca, não existia fazer isso, era fazer isso. Isso era a vida em comunidade. Esse associativismo não foi passado na minha cabeça como um conceito. Entenda, isso foi passado como cooperação entre irmãos, entre vizinhos. E virou um princípio para você, né? Nem sei, eu não passa. Quando você aprende inglês, você passa pelo seu cérebro a tradução. Eu não traduzo isso na minha cabeça. Eu vejo alguém precisando de alguma coisa, eu vou lá e vou fazer. Não existe no meu cérebro a decodificação disso. Ele está ali. Eu vivi isso, então não existe. Está lá, no meu superego. Você vai entrar no meu DNA e vai ter isso. Como todas as pessoas que viveram dificuldades, a gente sabe que uma hora que uma mãe sai correndo com um filho sangrando, a outra vai lá. Eu lembro, Lena, pode deixar que eu tô cuidando. Ser mãe era a mãe da ponta da rua cuidando do filho da outra ponta. Ai da mãe que aparecesse na porta da casa. Ó, seu filho fez isso. Ai, que medo que dava disso. Nós tínhamos uma educação compartilhada, nós tínhamos o equilíbrio, nós brincávamos na rua. Se escondia da mãe, é claro, porque... Fazer umas artes também, não? Não. Você sabe o que era engraçado? Quando a mãe chamava para entrar, era um desespero, era todo mundo se escondendo nos postes para não voltar. E eu tomar banho, né? Nossa Senhora. Então, esse associativismo, esse cooperativismo, não existia essa palavra. Vai ter o carnaval. Todo mundo desenhando sua roupa, todo mundo pintando. Sentava todas as meninas na festa da escola, vamos fazer coreografia. Vamos dançar juntas. Olha que bonitinho, eu encontrei uma amiga minha lá de São Paulo que veio para Araraquara, ela me mandou a foto da gente dançando na escola. Olha só. Então, esse associativismo, esse ajudar... Minha irmã trabalha há 30 anos nos Estados Unidos. Toda vez que ela vai embora, se ela não me liga, quando ela chega no aeroporto de Atlanta, eu sei que ela pegou alguém passando mal. Ela é nurse practitioner. Então, toda vez tem alguém passando mal ou tem alguém no avião que ela fica ajudando. É um que infartou. E ela é engraçado que ela faz assim, ela faz e vai embora. Ela não espera, ela não olha para trás. E é assim que funciona a nossa cabeça. O fazer para ajudar não tem o porquê. Não existe... Hoje é muito bonito falar em propósito. Eu vou contar uma coisa muito interessante para você e você vai seguir essa pessoa. O nome dela é Raquel Henriques. Ela postou uma vez como chegar no seu propósito. Ela só contratou todos os funcionários da Jaguar Land Rover. Para você chegar no seu propósito, tinha 12 passos, eu vou lembrar só de alguns. Primeiro, você tem que se descrever em 100 palavras. Segundo passo, você tem que se descrever em 5. Como que você escreve 100 e depois você vai escrever 5? Não dá. Você vê um projeto de reencontro. Aí ela falou assim, aí nesses passos... tudo pautado com várias bibliografias, com vários livros. Me diga onde você estaria hoje se você tivesse recursos ilimitados. Se, por exemplo, no meu caso, meu pai não fosse um alcoólatra. Se eu não tivesse tido Maurício, se minha mãe tivesse dinheiro, se eu tivesse carro... Se fosse a condição perfeita. Se eu tivesse... Onde eu estaria?
O meu pai, um homem compreensivo, eu tive um marido, não posso reclamar do meu marido, porque ele é o meu príncipe encantado, mas você entende onde você estaria hoje? Possivelmente eu largaria tudo, eu estaria no meio do mato, porque tirando uma série, você entende? E aí no final estava escrito: encontre uma pessoa para fazer o discurso. Você vai escolher, eu, Luciana, vou escolher uma pessoa que vai fazer o discurso para mim, me descrevendo, falando sobre mim no meu velório. Esse foi o 12º passo, alguma coisa assim. Eu pergunto para ela toda hora: cadê? Eu quero fazer. Porque eu deixei isso como projeto de vida. Para me entender. Então, veja. Tá tudo aí para você ir para onde você quiser, para você ser o que você quiser, para você fazer o que quiser. Não existe culpa. Não existe limitação. Você tem o universo inteiro conspirando a seu favor. Nem nos meus sonhos mais megalomaníacos eu consegui planejar o lugar onde eu estou hoje. Nunca. Jamais. Aí você me pergunta: o que me guiou para cá? Atenção, intenção e ação. A atenção te dá aquela energia, sabe? Você tá aqui, você tá vibrando, você tá viva. Que energia mais extraordinária que é essa? Você tá aqui agora, em gratidão. A intenção e a ação transforma. Eu amo essa palavra, transformar. É isso, é o gesto, a mão faz isso. Eu acho uma coisa tão forte na agricultura, a mão. Eu gosto do símbolo do sindicato rural, é uma mão. A mão transforma. Ela traz tudo que você tem e transforma, ela te conecta com a terra. Então, o que é a Luciana na fila do pão? Eu vou responder com um livro do Deepak Chopra, né? O que faz com que essa partícula daqui não se dissipe? Por que eu não dissipo? Porque estou viajando um pouco, mas nesse livro sobre longevidade ele fala sobre isso. Por que você não dissipa o ar? O que te aglutina? O que te põe com esse monte de partículas que forma coração, que forma braço, que nos conecta? O que faz? Energia. Sentir, você sente calor. O que é? Então, o que eu sou nisso? Eu sou só um veículo de transformação, mas nada. Eu não sou mais nada. Eu não sou a Luciana da Lúpulo Guarani, eu não sou a Luciana filha da Maria Helena, eu só sou esse veículo de passagem e transformação. Já eu nem tô mais aqui. Você sabe que você estava falando dessa história, eu estava aqui analisando tudo aquilo que a gente faz, né? E eu acredito muito, que a gente está te falando, que o ser humano não nasceu para sofrer. Mas então por que a gente sofre? E a gente sofre porque a gente não conhece a base, não conhece a essência. Por algum motivo a gente aprendeu a buscar fora algo que a gente só encontra dentro. E aí você trouxe uma metáfora. Peraí, o que une duas coisas? O que une um ponto A de um ponto B e faz com que as energias não se dissipem? Porque quando eu falo de energia se dissipar, a gente está falando de gente que está à toa na vida, que está perdida na vida. É uma energia dissipada na minha metáfora, não é? Quer ver? Porque assim, tem tantas pessoas que por não ter essa conexão do ponto A com o ponto B, elas estão perdidas. Perde tempo com rede social, com conversa furada, acreditando em um monte de baboseira que ouve pra lá e pra cá, e elas ficam perdidas. Então é como se fosse uma molécula, um átomo, alguma coisa, é uma energia que não está sendo aproveitada, não é? E aí isso gera um sofrimento para ela. Por quê? Talvez
mentalmente ela não saiba, cognitivamente ela não consiga entender, mas o íntimo dela sabe que tem algo errado. Lá no fundo, ela entende que não tá legal, que tem alguma coisa que não tá fazendo sentido. Tó, Né? eu tô te dando esse lúpulo. Pega ele. Peguei. Ok, ele é seu. É meu. Porque Que eu que peguei. Mas tudo bem, você vai ter uma série de coisas que você vai fazer hoje. Sim. Ele é uma coisa boa. Este lúpulo, como é um presente dado com carinho, possivelmente você vai destinar ele de uma maneira especial, com carinho. Agora, quantas coisas, como dor, como sofrimento, como maledicência, que você se apega e você fica com aquilo. E você fica com aquilo fica... E você fica com aquilo, e você fica com aquilo, O desapego a coisas que não transformam. E sabe o que é legal? Que existem várias formas de explicar. Eu gosto de explicar pela ciência, e eu uso a programação neurolinguística para isso. Todo comportamento nosso tem uma intenção positiva. Do quê? De levar a gente para um prazer e tirar a gente de uma dor. Tudo que a gente faz tem uma intenção positiva. Só que alguns comportamentos que são estratégias, por mais que a intenção é boa, de não, eu quero te proteger, eu não quero que você sofra e tudo mais, né? Isso é uma conversa interna. Por mais que você tenha a intenção boa, a sua estratégia não é a melhor. O efeito colateral é muito maior do que o ganho que você tem com a estratégia. Vou te dar um exemplo. Você falou que seu pai era alcoólatra, você falou? Isso. Seu pai era alcoólatra. Eu fico imaginando que talvez a intenção positiva dele de... Era um homem fabuloso. Entende o que eu tô falando? A intenção positiva dele de beber algo era talvez aliviar um estresse, aliviar uma incoerência, aliviar uma tensão muito grande, que ele não conseguia fazer isso de outra forma. Mas a intenção positiva dele era essa, de cuidar dele mesmo, de abstrair, de pensar em outras coisas, de aliviar a pressão. Agora, só para completar o raciocínio, ele encontrou essa estratégia, talvez ele não encontrou outra. A intenção é positiva, e ele tinha os benefícios disso, ele com ele mesmo, mas o efeito colateral dele era muito maior. Entende? Então, qual que é o lado bom disso? É que hoje a gente tem técnica, ferramenta, recurso para a gente fazer algo que, para mim, tem o mesmo significado da palavra cura, que é ressignificar. A grande questão é, então tá, se eu já entendi que eu tenho um benefício, vou dar o exemplo do seu pai que você trouxe aqui, com o álcool, que isso me alivia o estresse, e eu gosto disso, e me faz bem isso, e todo ser humano precisa disso, mas essa estratégia que eu tenho não está sendo benéfica, nem para mim, nem para quem está ao meu redor, como que eu posso, então, ter o mesmo benefício com uma nova estratégia? Essa é uma boa pergunta. Eu vou te responder. Né? E aí, o que é interessante de entender? Que quando a gente vai fazendo esses movimentos em todas as áreas da vida, aí sim a gente entra num processo de ressignificação, de cura da própria história, e quando a gente vai fazendo esses ajustes internos, a gente vai tirando o quê? Os entulhos emocionais que a gente vai trazendo ao longo da vida. E quanto mais entulho emocional a gente tira e tira rápido, a gente vai chegando na essência, que é a identidade de cada ser humano. E aí, quando a gente entende o ponto de partida, a identidade, automaticamente a gente vai entender o ponto de chegada. E aí a gente entra nos dois pontos, que é a identidade e propósito. E é isso que eu acredito muito, entende? Então eu fui analisando o que você me trouxe, né, nessa história, inclusive nessa ferramenta que essa pessoa, né, que você conheceu, e é algo que a gente aplica nos treinamentos e faz aqui, né, e quer disponibilizar para as pessoas, a gente faz esse movimento da pessoa pensar diferente, de ela ver de um ponto de vista diferente, ela vê que não, peraí, tem forma de eu sair desse lugar que eu não tô vendo saída, mas que existe saída, sabe? Então eu vejo que é sobre isso, quando a gente fala de propósito, de identidade, do quem sou eu. O quem sou eu, né, ele não é sobre você, mas ele é sobre o servir. Então quando você mais descobre quem é você, mais descobre o que você veio servir. E aí você começa a entender que não é sobre mim, é sobre como eu posso servir. É sobre como eu posso canalizar a minha energia, como eu posso aglutinar as pessoas, como eu posso, né? Faz sentido o que eu te falei? Nossa, existe sensação boa quando você conecta. E aí,
Você acabou transformando em pergunta, né? Como é que eu... Existe uma mudança muito grande hoje de comportamento muito forte das cervejarias, né? As pessoas, elas não estão bebendo apenas, elas estão descobrindo novas bebidas. Então, é o que eu estou te falando, nós temos 1.800 cervejarias, 400 rótulos. O que é isso? Estão experimentando, fazendo uma alquimia para quê? Para que haja uma experiência. Então, quando você vê, eu adoro ver ir em cervejarias, é uma música sempre muito agradável, as pessoas conversando em torno de uma mesa, dá uma olhada que é muito gostoso. Olha o perfil de quem bebe cerveja artesanal. É leve. É diferente. É muito leve. É um lugar gostoso. Parece que eles vão descobrir o mundo, né? É um papo gostoso. Não existe nenhum lastro. Eu sei enxergar de longe o alcoolismo. E o mundo mudou, as pessoas não estão bebendo, o comportamento está diminuindo, as pessoas estão procurando mais saúde, as pessoas diminuíram o álcool para anestesiar. Não, a cerveja para harmonizar, a cerveja para conectar, a cerveja num ambiente gostoso, com uma decoração maravilhosa, uma comida. Então existe todo um conjunto ali de harmonização que não foca só vou beber e, como você mesmo disse, vou vomitar meu entulho. Não, hoje você pegar o perfil de comportamento dentro das cervejarias, imagine, você senta... Os jovens que vão, você não vai ver pessoa saindo carregada, não tem. O significado, né? O significado que está por trás dali é diferente do significado da cerveja popular que vem de um outro lugar. Então as pessoas que buscam, elas buscam atender necessidades diferentes, não é? Elas procuram tudo mesmo, é o contrário de anestesiar, muito pelo contrário. Elas estão indo para conectar. Hoje, a cerveja, ela conecta. Mas não é porque você está anestesiado, muito pelo contrário, porque é um ambiente gastronômico, porque é um ambiente de uma experiência sensorial, porque o lúpulo está ali presente. Hoje o malte, a água que eles vão utilizar. Então, hoje outra coisa. Hoje é outra coisa. Você vê desde as grandes cervejarias que nós chamamos mainstreams, das craft beers, que são as grandes marcas, até as micro e as nano cervejarias. Todas trabalham com esse aspecto da experiência sensorial, ambiente, gastronomia, da conexão. Hoje, cerveja é conexão. Tá totalmente dissociado. O significado está mudando. Ela tem o álcool porque é da bebida. Assim como o vinho tem o álcool, mas a gente está mudando a percepção de beber. É verdade. E para mim, um dos motivos de eu me manter, porque eu estava quando eu comecei a plantar no lúpulo, gente, eu vou falar, você sair de um paliativo com alguém que está partindo, é uma coisa que te vira de ponta cabeça e fala, parou com isso daí não dá. Muito pelo contrário, eu entrei num universo muito bom. As pessoas, os cervejeiros, eles são verdade. Vou contar uma história para vocês verem que legal. As mestras cervejeiras na Idade Média, elas trabalhavam com gruit, que era uma mistura de ervas, para fermentar. Desde sempre, desde o Egito, desde a Mesopotâmia, as bebidas fermentadas existem. E, aliás, eu vou te falar que se não fosse essas bebidas, muita gente teria morrido na Idade Média. Como aconteceu, muitas morreram, porque assim, era insalubre, né? A parte sanitária era rato dormindo. Não, nem a minha mãe era professora de História e Geografia, então, e eu amo História. E aí, na época, o que as mulheres faziam? Eram as ervas. As ervas eram utilizadas desde os pajés, dos xamãs,
erva sempre foi utilizada como cura. Então, você tomar um chá é o que nós tínhamos. Amassado, era assim, né? Era tudo... Macerado, como banho, como tudo. E a medicina estava muito ligada a essa questão energética, questão espiritual. E aí o que elas faziam? Mas elas eram apenas mestras cervejeiras. Elas faziam a bebida fermentada com o glute, que eram várias especiarias que existiam na Europa naquela época. O que aconteceu? Para mandar ela no mercado, para ela se destacar, o que ela fazia? Ela colocava um chapéu, que é aquele que a gente conhece, o chapéu. Aquele compridão. Isso. Aí, para ela não ter... Isso, o meu sogro, os pais deles faziam isso na fusteria que era na Espanha. Ele colocava um gato. Colocavam lá o gato de qualquer cor, colocava um gato. Deixava seja o gato preto, você deixava o gato para não ter rato, para não propagar doença. Para avisar que a cerveja estava pronta, o que elas colocavam? Uma vassoura na porta. Resumindo. O que acontecia? Elas se destacavam nos mercados, mas como que os cervejeiros fazem? Hoje eles chamam paneleiro. O que é o paneleiro? É aquele tacho enorme. Que naquela época, pega minha panela. Eu sou bruxa, tá, pessoal? Olha aqui, ó. Ó, minha panela, eu preciso de uma grande para fazer a minha cerveja. Era isso. Era uma panela desse jeito grande. O que a Europa fazia quando alguém se destacava? É muito simples, ó, você é bruxa, pronto. Não é a bruxa que virou a cervejeira, não. Ela era uma cervejeira e ela ganhava muito dinheiro, essas mulheres. Como hoje também ganham fazendo cerveja. O que nós vamos fazer? Vamos endemonizar. Hoje é cancelar, tá? Hoje é endemonizar. A Inquisição hoje mudou de nome. Tudo que as pessoas fazem direito, eu quero aniquilar, eu vou endemonizar. O que eles fizeram com as mestras? Uma mulher ganhar esse tanto de coins, de moeda, de destaque. Então, você é bruxa, pronto. Era isso, foi isso que aconteceu com essas mulheres. E aí, o que acontece? Ela foi para os trapistas, os monges começaram a fazer cervejas, e lógico, dá dinheiro. E aí podia. Lógico. E aí o que aconteceu? Para as cervejas andarem por toda a Europa, sem degradar, sem oxidar, eles colocavam um elemento que ajudava a conservar. Este elemento era o lúpulo. Só que o lúpulo trazia esse lado refrescante, essa drinkability, essa refrescância, esse prazer, esse amargo. Foi o lúpulo. Eu fui 4 vezes na fábrica da Coca-Cola em Atlanta. E eles disseram que a Europa, eles gostam muito do amargor. E eu sei disso porque minha sogra adorava. É um paladar diferente, né? Lá na fábrica da Coca-Cola, eles mostram a Coca-Cola, a bebida, no mundo inteiro. E é diferente. Acreditem, todas as bebidas que vêm para o Brasil são doces. Tudo carregado de açúcar aqui, né? Tudo carregado de açúcar. E do europeu não, era mais pro amargo. E aí explica muita coisa do comportamento. Então, o lúpulo entrou. Há quem diga que não tem a história da IPA, que surgiu a IPA. Eu já ouvi aí na internet que não, que a IPA não surgiu dessa história de colocar o lúpulo para grandes destinos. Mas sim, ele é um conservante da bebida. Então o lúpulo hoje ele é um conservante. Ele é utilizado como conservante. E todo esse monte de flavonoide da química do lúpulo, ela é importante nesse sentido, porque ela vai ajudar na conservação, inclusive nossa. Que legal. Então, são histórias, curiosidades muito interessantes a respeito do lúpulo, de como ele foi criando a própria história. E eu tenho um pezinho na bruxaria, porque me colocaram aqui, eu acho que alguma volta... Você tá, né? Não, eu falo caminho, isso brincando, né? Eu tenho umas amigas, elas falam assim, nossa, a gente se intitula de bruxa, né? Mas eu sou uma bruxa boa, porque eu só quero fazer o bem. Mas eu acho que foi isso, me trouxe essa conexão aí, né? Essa origem. A gente não sabe para onde a gente vai
se a gente não sabe de onde a gente veio? Concordo muito então com eu isso. sempre trago essas histórias, toda vez que eu tô lá no Lupulau, que tem alguma coisa, eu preciso entender, o lúpulo tá florindo antes do tempo, eu vou ficar lá, vou pôr o meu chapéu e eu vou pôr a mão na massa mesmo. Isso aqui, essa falta de esmalte é mão na massa mesmo. Eu tava lá cortando, podando, eu tava lá de botina, porque os meus avós, eles vieram para o Brasil da Itália direto para a terra. Então Isso tem a ver com a sua origem e tudo, né? Sim. Ô Lu, tem um quadro aqui no podcast que é o Momento Initium. O que é o Initium? Initium é aquele momento na sua vida que você vai vivendo, e você não entende por que tem alguma coisa errada. Só que chega um momento que, se eu não entender o porquê que tem alguma coisa de errado, fica tão doloroso que as pessoas, umas mais cedo, outras mais tarde, dá um basta. Fala, cara, chega, deu. Eu não sei como vai ficar, eu só sei que do jeito que tá eu não fico. E aí a pessoa começa a buscar, ela começa a entender. E eu quero te perguntar, qual foi o seu momento Initium e qual foi a maior virada de chave pessoal que você fez na sua vida? Você aperta sem me abraçar, né? Cacilda, que pergunta. Isso porque eu ouvi a Fernanda falando. É verdade, Aí a pessoa, olha, você vai passar por isso. Eu tive vários resets, várias ressignificações na minha vida. Eu sempre fui uma pessoa disruptiva. Eu sempre busquei além. Então, é claro que você vai muito longe, você olha para o lado e você fala, Luciana, vamos lá, você precisa... Eu tive um momento, aos 27 anos, eu estava no ápice da publicidade, eu sempre tive uma facilidade com criação, com marketing e criar para o meu interlocutor, eu sempre tive a facilidade comercial, e aí eu travei as 4 rodas mais o step, eu não conseguia mais me apresentar, parei tudo, parei minha pós-graduação, meu mestrado que eu fazia na USP, parei, travei. E fiquei anos girando, não queria aparecer, não fazia reunião, eu lembro que na época fazia yoga, Luciana, vamos sair na revista tal, não ia, não aceitava, não queria, Luciana, não ia, e eu sempre fui de me esconder, sempre colocava, sempre fugi de destaque, de responsabilidade, sempre fui muito responsável, mas assim, eu sempre fiquei atrás da cortina, sempre. E no dia que eu fui fazer a apresentação para o secretário, eu quase morri. Eu falei, agora eu vou morrer nesse dia, porque eu perguntei, eu falei, essa apresentação que eu vou fazer, quem vai estar lá? Não, vai ter só... Eu não conseguia me apresentar para nada, eu não conseguia fazer entrevista de trabalho. Fiz 9 anos de terapia para tentar virar isso daí, né? E aí nesse dia eu tava lá, eu falei, eu vou embora, tô indo embora, não vou apresentar. E olha que engraçado, quando eu perguntei para quem que eu ia apresentar, me disseram, não, são só os agricultores. E eu me sinto muito em casa conversando com o agricultor, é uma coisa que eu me sinto no leito da minha... E não, Luciana, e no dia 23 era o meu último dia de coronavírus, no dia 23 de 2023, em novembro. Luciana, não vai ter ninguém. Quando eu entro, de cara eu olho aquele homem. Aí eu peguei e falei, quem que é esse homem? Ai, meu Deus, eu vou embora. É o secretário de desenvolvimento do estado de São Paulo, eu não vou falar. Aí eu falava pro meu marido, apresenta. Eu não enxergo, ele tinha feito um transplante de córnea, ele não ia enxergar nada. E para piorar, eu tinha feito uma apresentação de mais de não sei quantos slides. Falei, e ainda vou ter que apresentar isso, eu vou morrer. Tínhamos 4 prefeitos, tinha vários secretários de desenvolvimento, os diretores regionais do SDE. Eu tive um dia para ter pânico, voltar a morrer, nascer. Chegou no final, eu falava assim, reza por mim, reza pela minha alma, eu não vou conseguir falar. Foi a coisa mais trágica. E aí chegou, eu falei, me dá esse microfone aqui, agora eu vou nesse negócio, eu vou falar.
Porque senão eu tenho aqui todo o meu investimento em lúpulo, eu vou perder um dinheiro num momento muito complicado que a gente estava da indústria. Eu falei, cara, a gente investiu uma grana, eu vou perder tudo isso, não, esse homem. E aí só me vinha o seguinte, foi muito claro. E é por isso que eu falo, quando a gente está atento, e o momento de pânico é muito bom, porque essa dificuldade faz com que você esteja muito atenta para sobreviver ali. Ali eu estava no meu momento, no Vida ou meio morte do mar, ali. ali era vida ou morte. É assim, Luciana, se você não apresentar, você vai perder a maior chance da sua vida. Esse homem vai fazer a diferença para o lúpulo no Brasil. Luciana, seja clara. Pegue esse slide e apresente, porque esse homem vai transformar o lúpulo no Brasil. E eu apresentei. Parece que eu tinha uma coisa que entrou, foi pânico embora. Falei com clareza. E ele olhava para mim, ele perguntou para mim assim, Luciana, Luciana, pera. Aí ele pegou os números, 99% o Brasil importa. Assim, ele tava com o microfone olhando na minha cara. E eu não morri. Ele tem uma habilidade de extrair a coisa toda. E o mais importante, ele viveu em 17 países, ele é uma sumidade como empresário. Ele fez as perguntas certas, de forma cirúrgica. Aquele slide, sei lá como que ele foi apresentado, nem lembro. Mas ele se ateve nessas informações, ele falou assim, mas e se eu te colocar com essas cervejarias, com as maiores cervejarias? Ele fez isso, tá? Tudo que ele prometeu, ele cumpriu. Falei, não vai adiantar, porque nós precisamos de uma massa crítica. Se a cervejaria me pedir, eu não tenho plantio. Para eu atender uma cervejaria aí dessas grandes, eu preciso de mais de 1.000 hectares. O Brasil não tem, acabou de sair, 99 hectares para chegar a 1.000 e poucos hectares, ó. Só que aí a gente tem uma barreira fitossanitária. Se eu trago uma planta de clima temperado, tudo isso eu falei para ele, se eu trago uma planta de clima temperado para o clima tropical, é vida que vai nascer, vai brotar bactéria, fungo, vai brotar tudo. Então eu preciso, esse é o primeiro gargalo, controle fitossanitário. E esse eu estava muito segura, porque eu tenho um dos maiores fitopatologistas do Brasil. Ele entende tudo, inclusive melhoramento genético. Foi um dos fundadores da Canaviares. Então esse era o ponto. Segundo ponto, beneficiamento. Precisamos no Brasil. A industrialização, tá todo mundo perdendo. Eu não vou entregar. Eles compram lúpulo de uma maneira que o Brasil não entrega. Que lúpulo que eles querem? Pode ser que esse 1% nem seja o lúpulo que ele consome. Ah, ele usa, por exemplo, tô supondo, vamos supor que uma dessas grandes cervejarias usem o Comet. Só que é o Comet comprado lá, no clima temperado, cultivado, com solo vulcânico. Olha a mudança que vai fazer o terroir. Responde por 50% desse sensorial, então esquece, é tudo novo. E por fim, a comercialização. Quando eu chegar a oferecer para essas cervejarias, grandes cervejarias, que eu tenho massa crítica, que eu tenho aí esses hectares, que eu tenho lúpulo de qualidade, que eu tenho o lúpulo que ele quer, eu tenho que ter padrão, eu tenho que ter constância. Para eu chegar nesse ponto, Felipe, eu tenho aí uns 10 anos de história do lúpulo no Brasil. Então, com muita humildade, com muito trabalho, com muita oração. Ô Lu, e quais são os próximos passos, então, da sua empresa, do lúpulo? O que tá vindo de novidade? O que você está trazendo para o mercado? Tem a Iguá, né? Poxa vida, eu ontem... Você vê, a pessoa já antecipa, né? Não deixa nem terminar a pergunta, isso é... Ai, desculpa, Felipe. Manda. Põe no pós do podcast e fala assim, com a Luciana tem de tudo. É isso. Tem explosão de água lupulada, tem derruba isso, perdão. Não, é isso. O que tá por vir agora? O que você vê pro futuro?
Quais são os próximos passos? Eu acho que hoje, com o SP Produz, com esse programa do governo do estado, que é a CPL, não apenas para o lúpulo, o estado de São Paulo foi virado de ponta cabeça para o empreendedorismo. Não existe uma nanocidade dentro do estado de São Paulo que não tenha recebido essa sistematização dentro das cadeias produtivas. Isso é um programa do governo que vai ser perene. Então, eu acredito que dentro desse projeto do Estado, a coisa toda vai fluir. Uhum. Aí eu tenho projetos pessoais da Lúpulo Guarani. A água lupulada é uma delas. A gente tem aí uma linha de bebidas que a gente já está desenvolvendo com pesquisa. Né? A água lupulada, o chá, a gente está penetrando no mercado, trabalhando, vendo a química desse chá também. Já entreguei para a Unesp, para eles me entregarem o que esse terroir para comercializar o chá. Hoje eu estou dando, hoje eu não estou comercializando o chá. Eu tenho o próprio lúpulo, estou aumentando o meu plantio. O meu projeto de vida é 100 hectares. Se eu chegar a 1.500 hectares, eu não tenho o menor problema com isso. Voltando um passo atrás, as bebidas funcionais, né? Tenho a cerveja nossa, a gente também está desenvolvendo uma bebida, uma cerveja sem álcool, embora eu ame a cerveja com álcool. E a gente tem a cerveja Ópera Guarani com álcool. E aí tem outras coisas, né? Conversas com a parte farmacêutica que a gente está conversando, também trabalhando com isso. Então tem muitas frentes, a questão fitossanitária, a questão de engenharia, melhoramento genético. Então tem muita coisa aí acontecendo, mas assim... Tem uma área para desbravar, né? São 10 anos aí que eu vejo que a Lúpulo Guarani vai trabalhar aí, tem 10 anos de trabalho, e a gente trabalha muito com essa parte, com as universidades, a base. A Lúpulo Guarani, a gente tem uma conversa muito com as universidades. Sebrae é um elo muito importante. Todas as secretarias de agricultura daqui de Araraquara, de São Paulo, Secretaria de Desenvolvimento. Então, uma andorinha só não faz verão, não, a gente precisa. É. E eu acredito muito, e eu vou dizer isso, daqui 10 anos a gente volta nesse podcast. Eu acredito que Araraquara vai ser um polo em excelência de plantio de lúpulo. Hoje a gente tem em curso outros plantios em Araraquara. São Carlos também é uma outra cidade que já tem um plantio crescendo. Então tem bastante coisa boa, pessoas grandes que já começam a trabalhar a sua terra. Então a Lúpulo Guarani é só uma pequena parte na fila do pão. E mas é um movimento que está sendo criado, né? Construído. Eu fico muito feliz de dividir isso com essas pessoas, porque sozinha é muito difícil. É muito difícil mesmo. E sobretudo numa área pequena é mais difícil ainda. Porque tudo na indústria é produtividade. E produtividade em escala você precisa de bastantão. Tudo é muito, né? Precisa, para você ter. Você ganha na produtividade. Então, trabalhei muito com montadoras na parte da indústria metal-mecânica e você ganha em produtividade. É escala, né? Você precisa desse lado. Então, sozinha não dá. A gente vai ter que fazer um blend juntos, a gente vai ter que dividir dores de manejo, a gente vai... Então, Araraquara, agradeço muito à prefeitura que acreditou muito nesse movimento e a cidade abraçou demais o lúpulo. E aí, por isso... Aí tá fluindo bem, graças a Deus, né? Sim. Ô Lu, a gente tá indo pro final e eu quero te propor um exercício aqui que eu sempre faço. Eu trabalho com mentoria. Eu acredito muito nesse processo de que uma pessoa consegue ajudar a outra. Quem já passou por alguma situação, tem um know-how, consegue ajudar quem tá passando por esse know-how. E eu acredito que é uma das melhores formas a gente tem de aprender e de acelerar crescimento em qualquer área da vida. Eu acredito nisso. E eu quero te fazer uma proposta de um exercício aqui comigo, tá? Vamos imaginar que você tem a possibilidade agora de você entrar na máquina do tempo. Pum, entrou na máquina do tempo.
E você vai voltando ao passado e você tem a possibilidade de falar com a sua criança. Com a Lu, criancinha. Não sei com que idade ela tá vindo aí pra você. Sei lá, 5, 6, 7, não sei, mas você sabe qual é a idade dela. E agora, com toda a sua trajetória de vida, tudo que você viveu, aprendeu, toda essa jornada, na sua idade de hoje, você tem a possibilidade de ser uma mentora de você mesmo como criança. E você tem agora a possibilidade de passar uma mensagem, um direcionamento, um conselho para a Lu, criancinha. E essa Lu, ela tá aqui nessa câmera. Pode passar essa mensagem para ela. Pode ir com calma. Não tenha pressa. Tá tudo aqui, ó. Tá tudo aqui. Tenha fé, confia. Tá tudo aqui. Isso aí. Curtiu o papo? Nossa, que bonitinho! Vocês são muito fofos. Parabéns. Obrigado, parabéns. Agradeço. Parabéns, vocês vão transformar muito. Se Deus quiser. Que semente fabulosa de vocês. E onde o pessoal encontra você, a sua empresa, se quiser algum produtor de cerveja que quiser conhecer a matéria-prima, quem quiser ter acesso a Iguá, dá seus contatos aí pro pessoal para te conhecer. Lúpulo Guarani, @lúpulo-guarani, água.lupulada, Iguá, ou Água Iguá. A gente tem 2 Instagrams, né, pra gente ver qual é a gente sempre trabalha muito com esses domínios para ver qual é o que pega mais. Sim. E como indexador. E, claro, a cerveja Ópera Guarani na cervejaria Ópera, os vários pontos daqui da cidade que estão vendendo água lupulada, como a Padaria Pão da Terra, como Hortifruti Passarinho, a Padoca do Cadu, o Vitório Restaurante, e nós já estamos em São Paulo em vários lugares, em vários pontos. Então, a gente tá indo para Campinas, tá indo para Piracicaba, tá indo, por exemplo, para o Market for You em São Paulo. Então, a gente tá capilarizando aí. Maravilha. Obrigado, viu, pela sua presença. Que bonito o trabalho. E, gente, se você chegou até aqui o final do Initium Podcast, tá aí no YouTube, curte, se inscreve no canal, porque isso incentiva a gente a continuar fazendo esse projeto e gerando conteúdo para você. Se você também tá aí no Spotify, na hora que você der uma pausinha no carro também, põe aí para seguir a gente no canal e a gente se vê no próximo episódio. Tá joia? Tchau!